ordenou que acontecesse no Egito para que aquele povo fosse liberto. E chegando diante do Mar Vermelho, ali, aquele povo se viu coagido entre o mar e o exército do Egito atrás. E numa oração, num pedido, Moisés falou com Deus e Deus mandou ele levantar o cajado, o mar se abriu e aquele povo atravessou aquele mar. No solo seco, eles conseguiram chegar do outro lado. E os irmãos já conhecem o resto da história. Quando o povo atravessa, o mar se fecha em cima daquele exército do Egito. Aquele povo que estava aprisionado ali fica maravilhado com aquela situação, tantos milagres que Deus fizera na vida deles, até o mar Deus abriu para que eles passassem. E logo em seguida, Miriam junta aquelas mulheres e começa a cantar, a louvar, a dançar, a agradecer tantas coisas boas que Deus fizera na vida deles. E eles começam a caminhar. E eles seguem mais 3 dias até chegar naquele lugar onde tinha um rio para que eles viessem beber água. Porque eles já começaram. Irmãos, tenta imaginar depois de tudo que Deus fez na vida daquele povo. 3 dias depois eles comemorando, agradecendo, louvando, agradecendo o nome do Senhor. Eles se veem com sede no meio do deserto. Eles começam a murmurar. Que povo ingrato, que povo ingrato. Em menos de 3 dias já estavam ali murmurando, reclamando de tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles. E eles chegam no lugar e eles começam a cobrar de Moisés: você nos trouxe aqui para morrer de sede. E quando eles chegam naquele rio, achando que ali acabaram os seus problemas, não, a água era amarga. E eles, em vez de fazer aquilo que o Moisés sempre fazia, orar, entregar aquele problema na mão do Senhor, o que eles faziam? Começaram a murmurar: Moisés, e agora? Como é que vai ficar a nossa situação aqui? Essa água amarga? E Moisés ora de novo. Moisés fala com Deus novamente. E Deus, aqui no versículo 23 e 24, ele diz assim: então chegaram no mar, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Eles chegaram no lugar prometido, num lugar onde prometia um alívio assim, mas esta razão pela qual o lugar se chamava Mara, porque a água era amarga, a água não era tragável, não dava para beber. A decepção daquele lugar, a amargura, e é exatamente isso que aquele povo sentiu naquele momento. Mas eles esqueceram de tudo aquilo que Deus fez para trás. E qual foi a reação do povo? No versículo 24, o povo começou a reclamar. Moisés dizendo que o que beberemos? Da dança de Miriam, para a sede no deserto. A amargura tomou conta daquele povo. Irmãos, a murmuração é um perigo constante para a nossa vida. É fácil louvar a Deus quando Deus nos dá bênção, nos dá cura, nos dá trabalho. É muito fácil louvar a Deus quando a gente está na caminhada, ali, que a gente está, que Deus está agindo na nossa vida. Mas quando a gente se depara com um problema, quando a gente vê algo amargo na nossa vida, é do ser humano ficar se cobrando, é do ser humano começar a murmurar, é do ser humano começar a reclamar e até muitas vezes deixa de vir procurar a palavra do Senhor porque prefere ficar reclamando. A murmuração revela um coração que se esqueceu do poder de Deus. As pessoas se esquecem muito rápido daquilo que Deus faz na nossa vida. Eles viram um milagre e agora questionam a capacidade de Deus. A solução de Deus ali diante daquele rio está aqui,
no outro versículo, quando Moisés fala que Deus manda ele jogar aquele galho na água e a água se torna doce. Versículo 25, então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou essa árvore no rio, e a água se tornou doce de novo, e ali Deus se fez mais uma vez presente na vida daquele povo. Então, irmãos, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês, diante de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, quando a gente se torna crente, muitas pessoas acham: agora eu sou crente, nada de ruim vai acontecer comigo, eu não vou ter que enfrentar um desafio, eu não vou ter que passar pelo mar vermelho, eu não vou ter que enfrentar o exército do Egito, eu não vou ter que me deparar com um rio amargo. Às vezes nós precisamos beber dessa água amarga para lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, porque nós somos ingratos o tempo todo com tudo aquilo que Deus nos dá. Nós temos que ser gratos nesse exato momento de estar aqui respirando, podendo aprender um pouco mais. Tem pessoas que estão no leito de uma cama agora, com um diagnóstico médico, aonde o médico já falou: olha, você tem poucos dias, eu não sei mais o que fazer. Mas desde quando você coloca os seus problemas na mão do Senhor, é o Senhor que determina a última palavra. Eu sou testemunha de algo que vem acontecendo na vida de um rapaz de 27 anos, aonde ele foi atropelado, ele teve uma perna amputada 5 dias depois do seu aniversário, e 2 semanas depois os médicos falaram que ele teria que cortar mais 60 centímetros da perna. O menino entrou em desespero. Nós entramos numa corrente de oração e Deus se fez presente mais uma vez. A cirurgia dele estava marcada para uma sexta-feira, aconteceu uma tragédia na Barra da Tijuca, a sala de cirurgia teve que ser usada pelos médicos e ele não teve a perna amputada naquela sexta-feira. A cirurgia dele foi transferida para a segunda, e na segunda-feira de novo a perna dele não foi amputada porque faltou insumos. A cirurgia dele foi transferida para terça-feira, mas não era o problema da sala, não era o problema da cirurgia, não era o problema dos médicos, era Deus que estava agindo na vida dele. E ele não precisou amputar mais nenhum pedaço da perna. Glória a Deus. Porque é Deus que age, é Deus que cuida. E foi numa corrente de oração, foi na sala de oração, foi oração com o joelho no chão, foi acordando 3, 6, 9 horas, foi acordando, foi orando, a gente foi orando, a gente foi clamando, e Deus tomou conta da vida daquele garoto e não precisou mais amputar a perna. Aleluia. Do mesmo jeito que Moisés fez quando ele chegou naquele lugar. Se aquele povo não tivesse murmurado, eles não tinham passado 40 anos no deserto. Eles tinham atravessado o deserto em 40 dias. Mas não, é muito mais fácil murmurar. Esse menino, 5 dias depois que a perna dele foi amputada, ele poderia estar murmurando, um rapaz de 27 anos, mas não, ele não escondia o sorriso. Ele estava triste, sim, porque ele perdeu a perna, mas em momento algum ele deixou de confiar no Senhor. E foi o Senhor que cuidou da vida dele. E hoje ele foi transferido para o hospital no Andaraí, aonde ele vai fazer uma cirurgia plástica para reconstituir ali a parte onde foi amputada, para ele poder colocar a prótese. Então, irmão, vai de frente para o rio da água amarga, a amargura. Tira isso do teu coração, ora, clama, agradece a Deus por você estar aqui, agradece a Deus por poder acordar, olhar para quem você ama, agradece a Deus pelo seu trabalho, agradece a Deus por poder caminhar na presença dEle, agradece a Deus pelos desafios que você enfrenta, porque você sempre vai atravessar o deserto, e o deserto não é lugar de moradia, é lugar de atravessar. E quando você atravessa o deserto, você chega do outro lado, você se torna mais forte. E é isso que Deus quer. O deserto nada mais é que uma faculdade para te transformar em alguém mais forte. Então, irmãos, essa é a passagem que eu quero deixar para vocês. Não é só depois das bênçãos que nós temos que agradecer. É diante do mar vermelho, é diante do rio com água amarga. Nós temos que agradecer sim a Deus todos os dias. Porque aquele menino, quando
poderia não ter só perdido a perna, ele poderia ter morrido naquele acidente. Ele foi esmagado atrás de um carro, ele só teve uma perna amputada. Irmão, mas só uma perna amputada, você não está sendo irônico no que você está falando? Não, a femoral dele foi partida no meio, ele sangrou, se demorasse mais um pouquinho ele tinha morrido. Irmãos, ele só perdeu a perna, mas ele tem a vida, ele tem Deus na vida dele. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Quero pedir a permissão aqui, eu quero orar aqui por você.